Antes de darmos início ao nosso podcast, gostaria de comunicar um aviso importante. Pelo fato dele ter sido gravado de forma remota, os apresentadores tiveram que utilizar da internet para interagir entre si. Sendo assim, poderão haver repicagens, ruídos e sons ao fundo que obstruirão a qualidade sonora e a audibilidade limpa do nosso podcast. Portanto, contamos com o entendimento e a compreensão de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso grupo vai falar de alguns conceitos físicos que tem no filme A Origem, Inception. O nosso grupo é composto por eu, Júlia Bonato, Edgar Vinícius, Fábio Santos, Felipe Augusto, Nicolas Tempone e André Martins. A Origem, como todos que viram um filme sabem, é um que pega as leis da física, joga no chão, pisa e amassa. Porque a grande maioria do filme basicamente caga para as leis da física, desde óptica até a própria gravidade. Então a função desse podcast vai ser tentar explicar os poucos momentos em que a física é minimamente respeitada. Ou muito desrespeitada, né? Você tem um ponto. Exato. A parte ali da van em que acontece uma gravidade zero, né, de maneira totalmente inexplicável, né, vai ser um ponto que nós também abordaremos Gente, nesse é um podcast. filme que o povo viaja nos sonhos. Você queria que tivesse física aonde? Realmente, O em povo poucos literalmente pontos. anda nos sonhos e vocês estão querendo física. Então, galera, introduzindo melhor o nosso tema, o Inception foi um filme produzido e lançado no ano de 2010, né, com o Leonardo DiCaprio como o ator principal, né, e era um filme que estava sendo muito hypado, né, o pessoal estava muito ansioso, estava gostando muito, né, estava com expectativas muito altas de quando foi lançado no cinema. Principalmente pelo fato de não usar muitos efeitos especiais, e sim construir engenhocas, por assim dizer, que formulassem as cenas que estavam acontecendo. Exato. Toda essa ideia, né, foi do diretor Christopher Nolan. O mesmo homem que dirigiu Interestelar e a trilogia do Batman. Então, né, dada essa contextualização acerca, né, do que aconteceu no filme, nas entrelinhas, nosso objetivo aqui é focar, né, realmente na física dentro do filme. Então, nós vamos deixar a parte de história, de desenvolvimento, de contexto de lado, lógico, a gente vai abordar, assim, em alguns momentos, né, pontualmente, né, mas o nosso principal objetivo é abordar os conceitos físicos, né. Então, começando, primeiro, a gente vai abordar a cena, né, que há a reflexão de espelhos infinita, né. O que aconteceu nessa cena? Basicamente, pessoal, a gente tem essa menina aqui olhando pro espelho, porém, ela vê que tem um cara olhando para ela, mas atrás desse cara aqui também vai ter outro espelho. Então, a gente vai ter, né, esse espelho atrás aqui sendo refletido por esse, e isso daqui vai gerar uma nova imagem que será refletida por esse, que vai ser refletida por esse, causando uma reflexão infinita total, né? Então esse fenômeno só consegue ocorrer por quê? Porque esses espelhos eles estão conectados de forma paralela, estão, né, com um ângulo de 0 graus entre eles. Então, assim, você vai ter infinitos espelhos. Olha essa imagem, né, na questão de profundidade. A gente vai ter o que está acontecendo na realidade aqui, agora aqui a gente já vai estar dentro do espelho, que vai estar dentro de outro espelho, e assim por diante, gerando infinitos espelhos, né? Aqui a gente vai ter outro exemplo, né, que é abordado dentro do filme, né, que a gente vai ter meio que uma bolinha, né, aqui que tem um espelho aqui, como a gente pode ver, né, e outro espelho atrás dessa bolinha, né, que um reflete outro, que reflete outro, que causa essa sensação de reflexão infinita, né, que a gente vai ter reflexão, né, no mesmo contexto, né, da imagem anterior. Bom, para mim, nada mais justo do que a gente deixar essa imagem mais esclarecida, antes de nós aprofundarmos na explicação. Cada uma dessas retas verdes representam um espelho. O espelho é 1 e o espelho é 2. E observem bem que entre eles existe um ângulo de 90 graus. Então aí, nós vamos ter o objeto laranja com as suas imagens I1, I2 e I12, que está sendo mostrado ali. Tudo isso que está sendo visualizado por aquele olho, que representa uma pessoa. Tá, mas por que eu quero mostrar? Observem bem, esse objeto, quando ele é refletido no espelho, ele acaba formando 3 imagens, porque uma delas é como se estivesse sendo refletida no segundo espelho, formando então mais de uma imagem, mais de 2 na verdade.
Isso mostra o quê? Que quando eu tenho dois espelhos, ele pode formar diversas reflexões, diversas imagens. O número delas, qual que vai ser? Vai depender do ângulo formado entre os espelhos, que nesse caso aí é 90 graus. Aí nós temos a fórmula, né? Em N, o número de objetos. Então, nós temos o número de objetos que conseguimos ver é medido em graus, dividido por θ menos 1. Aí nós colocamos o 360. Então, quanto maior o ângulo do espelho, menos conseguiremos ver. Vale ressaltar também que quanto mais afastado do espelho, mais conseguimos ver objetos no reflexo do espelho. Então, pessoal, complementando a fala do Felipe, né, essa daí é uma forma que a gente consegue, né, simplesmente aplicar na prática e a gente consegue ver melhor o que vai acontecer. Por exemplo, se eu tenho um ângulo, né, entre os espelhos de 1 grau, por exemplo, nós teremos 360 sobre 1. 360 sobre 1 é o próprio 360. 360 menos 1, 359. Então, isso significa que nós conseguiremos enxergar 359 objetos, ou seja, 359 imagens formadas pelo plano do espelho, né? Então, aplicando essa fórmula, por exemplo, nessa imagem aqui, olha, a gente vai ter o objeto aqui e um ângulo, né, de 90 graus entre os espelhos. Esses espelhos são perpendiculares. Então, como que seria isso na fórmula? 360 sobre 90 graus menos 1. 360 sobre 90 dá 4. 4 menos 1, 3. Então, a gente vai ter 3 objetos. Vamos ver aqui. A gente vai ter primeiro três imagens, perdão. A gente vai ter aqui nosso objeto e realmente a gente vai ter o I1, o I12 e o I2. Ou seja, a gente vai formar 3 novas imagens. Então, realmente, essa fórmula é verídica. André, eu só gostaria de acrescentar que essa fórmula, ela trata o objeto como um ponto. Porque se você pensar que o objeto é maior do que o espelho, ele pode acabar cobrindo o espelho inteiro. Então, logo, não vai ter essa série de reflexões. Sim, sim. E a questão dos espelhos infinitos, né? Como eu disse anteriormente, os espelhos eles estão dispostos de forma paralela, né? Com um ângulo de 0 graus entre eles. Então, substituindo essa fórmula, 360 sobre 0, né? A gente não pode ter uma divisão por 0, né? Isso daí seria uma divisão indeterminada. Por isso que, teoricamente, o número de imagens tenderia a 0, né? Ou melhor, o numerador tenderia a 0. Né? Então, por isso que a gente vai ter essa reflexão de espelhos infinitos espelhos refletindo, e você vai ver, né, a cada espelho que reflete o outro, a gente vai ter um novo espelho, vai ter uma nova, que isso daí vai gerar um fenômeno, né, infinito. Aqui a gente tem um exemplo do que o André e o Edgar estavam falando. Dois espelhos posicionados de modo que em um certo ângulo, e que o objeto que está no centro é refletido, obtendo mais imagens. A gente pode ver no fundo que tem mais 3 pininhos vermelhos sendo refletido, e o que está na nossa frente é o objeto em si. Antes do Edgar começar a explicar o conceito físico do peão, o peão foi um brinquedo muito popular há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Um brinquedo, né, como o Edgar vai explicar agora, e eu também, que envolve muito da física, e hoje ele é um brinquedo muito esquecido. Pouquíssimas crianças ainda brincam com o peão. Agora eu vou poder falar da minha parte favorita, que é o peão girando. Então, vamos lá. Vocês podem ver aí que no centro do peão, quase no centro na verdade, existe essa reta que nós chamamos de eixo de rotação. Então, o que significa essa reta? Vamos lá. Como um peão gira? Nós damos uma força inicial e com essa força nós estamos dando ao mesmo tempo energia cinética. Energia essa que está relacionada ao movimento. Por isso, fazendo o peão girar. Um movimento de rotação em torno do eixo de rotação. Ou seja, o peão está girando em torno desse eixo com uma determinada velocidade, que nós chamamos de velocidade angular. Então, com o passar do tempo, o peão vai perdendo sua energia cinética, ou seja, irá desacelerar, com o seu eixo de rotação ficando cada vez mais inclinado, até então parar por definitivo. A gente está falando da
escada de Penrose, a primeira vez que se teve esse desenho de uma coisa que é infinita, por assim dizer, que dá a volta em si mesmo, foi um garoto chamado Oscar Reuterswärd em 1934. Ele tinha 18 anos quando ele fez o primeiro esboço dessa ponte. 50 anos depois, o Penrose pegou esse mesmo desenho para sua tese de doutorado. E com essa tese, essa ponte ficou muito famosa. Porque ela está de um ângulo que em qualquer direção que você vá, você sempre volta ao original. De modo que você não tenha como sair, entre aspas. Agora com o Fábio. Nessa cena em que aparece a escada de Penrose, se utiliza o conceito do paradoxo, que dentro do filme esse conceito é fundamental, pois ele é utilizado para criar diferentes tipos de ilusões, para que, de certa forma, manipule o subconsciente da pessoa em que o sonho é invadido. A representação dessa escada de Penrose é muito utilizada pelo fato de ser um objeto impossível, ou seja, um objeto que dá uma ideia de ilusão de ótica. E que você observando, ele dá uma ideia de uma terceira dimensão, mesmo sendo de apenas 2 dimensões. Bem, nessa cena aí vocês estão vendo que ela parece estar invertida, mas na verdade não é. O teto é o que está em cima ali mesmo e a mudança que tem nessa cena é a da gravidade. Por que isso acontece? Nós vamos ter que voltar um pouquinho e explicar algumas das regras que eles estabeleceram no filme. Tudo que acontece no mundo real se reflete, tudo não, algumas coisas que acontecem no mundo real se refletem no sonho, como por exemplo, quando alguém cai na água, o sonho se enche de água, aquela pessoa, certo? E, por exemplo, quando alguém está sonhando e ela cai, por exemplo, quando a cadeira desequilibra e essa pessoa cai, ou a pessoa acorda ou isso vai dar uma mudança de gravidade nessa primeira camada de sonho. A mesma coisa ocorre da primeira camada de sonho para a segunda, ou seja, a mesma questão de cair numa banheira e o sonho sem ser de água acontece com alguém que está na primeira camada de sonho e na segunda ao mesmo tempo. Essa mudança de gravidade, ela aconteceu porque na primeira camada de sonho, eles estavam numa van. E essa van, ela estava fazendo curvas muito fechadas, às vezes ela caía de muito alto. Então, quem estava na segunda camada de sonho acabava vendo essas mudanças de gravidade. Então, a van caía e a pessoa que estava na camada de sonho seguinte acabava indo para o teto ou indo para a parede. Eles começavam a andar como se o mundo estivesse girando. Isso explica as mudanças de gravidade que acontecem durante o filme. Mas uma coisa interessante que é legal a gente falar é de uma outra cena onde a van ela tá caindo de uma ponte e ela tá indo em direção à água. E isso resulta na gravidade zero, por assim dizer, na camada de sonho seguinte. Mas na verdade, isso não deveria acontecer. Voltando mais um pouquinho, para alcançar essas múltiplas camadas de sonho, né, de sonho dentro de sonho, dentro de sonho, dentro de sonho, eles usam um sedativo que torna isso possível. E esse sedativo, ele não desliga, ele não faz parar de funcionar o ouvido interno. Quem não sabe, o ouvido interno, ele que é o responsável por quando a gente bate em algum lugar e sente aquela batida, ou quando a gente cai e sente essa sensação mesmo de cair, ela é criada pelo ouvido interno. Quando a van caiu naquela cena lá, bem finalzinho do filme, os personagens sentem essa gravidade zero, mas na verdade essa é a percepção espacial e visual que o personagem teria, e não o que o ouvido interno dela diria, entende? Então quando você está dentro de uma van, por exemplo, e ela cai, parece que tem gravidade zero, mas não está, a van só está caindo com você. É o princípio usado para simular a gravidade zero naqueles grandes aviões, que eles sobem um pouquinho, depois eles descem, tem vários vídeos desses aviões. Mas na verdade o que o seu ouvido interno te diz é que você está caindo e não que você está em ausência de gravidade. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui.
E nós esperamos, né, imensamente que nós tenhamos conseguido, né, agregar pelo menos algum conhecimento a mais a vocês, algum conhecimento extra a partir desse podcast sobre o filme A Origem, Inception. Desde já, em nome do grupo, gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, pela audiência e um muito obrigado a todos.